Um dos assuntos que mais já geraram polêmica no mercado financeiro nos últimos anos foram os COIs, os Certificados de Operação Estruturadas, e aconteceu de novo. A gente já gravou inclusive alguns vídeos aqui no canal sobre esse assunto, tanto explicando o porquê que a gente não gosta desse tipo de ativo, um pouco de como eles funcionam e os conflitos de interesse por trás deles. Mas a gente nunca gravou nenhum vídeo mostrando as pessoas de fato perdendo muito dinheiro com um COI que normalmente vem com uma promessa de capital protegido. Mas é isso que está acontecendo agora. A gente vê ali nos últimos dias vários investidores que tinham COIs que estavam atrelados a títulos da Ambipar e da Braskem, que estão apresentando dificuldades para pagar suas dívidas, com esses COIs recebendo um resgate antecipado e remarcados a um preço até 93% mais baixo do que aquilo que as pessoas pagaram. Ou seja, se você investiu R$100 mil, você vai resgatar apenas 7. Já estão pipocando, inclusive, ali no Reclame Aqui, várias pessoas nas últimas horas reclamando de terem perdido, às vezes, fortunas, como por exemplo desse aqui que teve mais de R$101 mil de prejuízos na Braskem. Hoje, então, a gente vai falar sobre o que é o COI, o que é que aconteceu agora, o que está acontecendo com esse COI em específico, mas mais importante do que isso, por que essas pessoas acabaram tomando essa decisão errada, por que elas não deveriam ter feito isso e como você consegue se proteger dessas e de outras pegadinhas que podem acontecer na hora de você investir o seu suado dinheiro e não correr risco de acontecer isso que infelizmente aconteceu com essas pessoas. Olá, meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro e sócio aqui da Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora de investimentos 100% isenta, não somos ligados a nenhuma instituição financeira e até por isso a gente tem liberdade para poder falar sobre esse assunto que vai dar o que falar no mercado financeiro. Muitas pessoas, infelizmente, tiveram um prejuízo enorme com isso que está acontecendo agora, que nem já tiveram no passado com outras estratégias, mas isso é a primeira vez que a gente está vendo, inclusive, de COIs que deveriam ter o capital protegido, que não estão pagando, inclusive estão sendo resgatados antecipadamente. Essa situação mostra claramente a importância de você ter alguém do seu lado que realmente trabalha para você. Então, se você gostar desse vídeo, se isso funcionar para você ou para alguém que você conhece, não deixe de curtir aqui embaixo, comentar, conferir os outros conteúdos e também marcar uma reunião com um dos especialistas da Rio Claro que pode te aconselhar para que você não caia em nenhuma furada, não tenha nenhum prejuízo na sua carteira, que nem infelizmente está acontecendo com essas pessoas. Primeiro, é claro, um disclaimer, né, que a gente tem que falar para os nossos clientes da Rio Claro. A gente já falou no particular com alguns, né, quando a Ambipar começou a ter problemas, a gente não tem em nenhum dos nossos fundos posição nesses ativos, então ainda bem, a gente está bastante tranquilo. Entre todas as indicações que a gente dá para as centenas de clientes que a gente tem, nenhum deles está sofrendo com isso que está acontecendo e, obviamente, nenhum deles nunca recebeu da Rio Claro nenhuma indicação de comprar um COI e também, obviamente, a gente nunca, como gestora, compraria esse ativo porque não acreditamos que é algo que faça sentido. Primeiro a gente vai explicar rapidinho o que é o COI, né, o Certificado de Operações Estruturadas. Ele é uma caixinha preta, né? Antes de entrar nos detalhes daquilo que aconteceu aqui novamente, né, que foi o default de alguns COIs ali da Ambipar e da Braskem, eu quero explicar um pouquinho o porquê que a gente não gosta tanto desses ativos e por que também que as pessoas vendem ele com tanto afinco quando você é atendido pela corretora, quando você é atendido pelo banco. E não é só a XP que está sendo mencionada nesse momento, como todos os outras corretoras e a maioria dos grandes bancos também está começando a vender bastante esse ativo porque ele remunera muito bem quem constrói ele. Para entender o motivo disso, vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse ativo. Vamos imaginar que você comprou um COI hoje de Bolsa Americana, que talvez seja um dos mais populares. Não quer dizer que você está comprando Bolsa Americana.
Você está comprando um certificado de operações estruturadas, que é o que a sigla do COI significa. Você está prendendo o seu dinheiro normalmente por um período muito longo, até 2030, 2031, garantindo uma tranquilidade para a corretora de que ela só precisa te devolver o seu dinheiro lá na frente, com um acordo, né, atrelado àquele ativo, no caso a Bolsa Americana, que se ela subir X, você ganha X, às vezes é autolimitada, às vezes tem um teto de alta, mas se ela cair, normalmente você tem o seu capital protegido, que é aquilo que a gente achava que realmente seria. Mas lá dentro, na hora de fazer essa operação, o banco vai fazer uma coisa completamente diferente. Normalmente ele vai colocar a maior parte desse dinheiro em renda fixa, que é o quanto você teria, eles têm que garantir, para garantir que te dão esse capital protegido. Então, por exemplo, se eles colocarem 50% desse valor em renda fixa, daqui a 5 anos, quando eles têm que te pagar, esse valor já vai ter duplicado e eles vão conseguir te devolver o seu dinheiro, mesmo que tudo dê errado, com o que eles vão fazer com os outros 50. Que aí com esses outros 50, eles vão comprar a Bolsa Americana, vão comprar opções, vão ficar com os dividendos que você não vai receber, vão fazer várias estratégias para rentabilizar esse dinheiro e garantindo que eles têm esse dinheiro por 5 anos, eles conseguem facilmente fazer estratégias que, estando atreladas àquele ativo ao qual o COI é atrelado, eles conseguem te entregar ou o rendimento que a Bolsa deu naquele caminho, ou o seu capital de volta e ainda sobrar bastante dinheiro no bolso deles. E aí é por isso também que os bancos, que as corretoras conseguem pagar uma comissão enorme, que às vezes chega a 5, 6, 7% do valor daquele COI para quem te vendeu aquilo ali. E aí você vira, de fato, um número, uma meta a ser batida, um bônus a mais para quem está te vendendo, seja um gerente de banco, seja um agente autônomo, porque eles têm um modelo de remuneração extremamente desvantajoso para quem faz esse investimento, que é ganhar comissões a depender daquilo que você investe. Então, em vez de ter o seu interesse em primeiro lugar, ele tem ali uma comissão diferente. Se você comprar um ativo como, por exemplo, Tesouro Direto, ele não ganha nada, mas se você investir 100 mil reais no COI, ele ganha 7 mil. Se você investir 1 milhão, ele pode ganhar 70, 80 mil reais de comissão naquele momento. Aí a gente vê casos como esse. Olhando para a reportagem do Invest News, que foi a primeira que saiu ali sobre esse assunto, a gente vê que existiam 41 COIs com emissões da Ambipar, 78 da Braskem, e boa parte desses COIs, embora eles tenham ali o capital protegido, eles têm uma cláusula ali na hora que você vai ler as letras miúdas, que fala que caso haja um evento de crédito, a liquidação desse COI pode ser feita de forma antecipada pelo valor daquele título. Ou seja, quando tudo dá certo, a corretora, o banco ganha junto com você. Quando as coisas entram dentro mais ou menos do plano, né? Vamos dizer que teve um problema, não rendeu tão bem, ele te devolve o seu capital protegido. Mas se aquela estrutura que ele montou vai dar prejuízo para ele, aí ele não consegue cobrir, ele vai e joga o prejuízo todo para você, que é o que está acontecendo agora. Vários clientes receberam comunicados falando que eles perderam ali uma quantidade enorme de dinheiro, né? Aqui, por exemplo, uma pessoa que reporta que o título foi liquidado antecipadamente, ele tinha investido 289 mil reais e só vai receber de volta 19 mil reais. Isso é um absurdo, né? Ele podia ter investido nesse título diretamente, sabendo do que estava fazendo, sem ter proteção nenhuma. Se tivesse dado certo, ele ia ganhar mais dinheiro do que se ele tivesse investido no COI. Se tivesse dado errado, ele também provavelmente ia ter um prejuízo menor do que esse, ou poderia até segurar esse título. A Ambipar ia fazer uma reestruturação até 2030, ela ia tentar pagar, que nem aconteceu com as americanas, que hoje ainda está pagando ali os debenturistas de alguma forma, mas não. Nesse caso aqui, a instituição encerra completamente o contrato, ele não tem mais direito a nada, não tem mais para onde fugir. Se ele fosse um debenturista ou se ele tivesse um CRI, um CRA daquela empresa, ele ainda teria pelo menos a esperança de, ao longo dos próximos anos, tentar recuperar uma parte maior do dinheiro. Ou seja, o COI, que deveria ser utilizado para proteger o capital da pessoa, para ser uma camada mais que ela está pagando bem caro, sem saber, para poder ter proteção, nem para isso está servindo. Então, é um exemplo muito claro da parte que a gente acredita que é bastante
ruim, infelizmente, do mercado financeiro, que são aqueles produtos que são criados para dar dinheiro para a instituição e não para você. O mercado financeiro ele tem que ser uma ferramenta para você conseguir ter os seus objetivos alcançados, a sua segurança garantida e que você consiga dormir tranquilo no seu travesseiro à noite. Não um lugar onde a gente cria produtos complexos e difíceis de explicar, com histórias bonitas, para ganhar uma comissão alta e confundir os clientes, como muita gente acha que é. E, infelizmente, suja o nome de boa parte do mercado com uma quantidade ali menor de instituições e de pessoas que tentam empurrar esse tipo de produto. É por causa disso que não só a Rio Claro, mas como uma parte significativa do mercado brasileiro já está mudando para um sistema de remuneração muito mais justo. A gente foi aqui, inclusive, um dos pioneiros nesse formato, trabalhamos como consultoria de investimento 100% independente e isenta desde 2013. Desde 2018 somos uma gestora 100% independente, não temos ligação com nenhuma instituição financeira, exatamente para garantir sempre a isenção e a tranquilidade dos nossos clientes e sempre com um foco muito claro de que não importa se vai dar muito ou pouco dinheiro, o mais importante é a gente fazer o que é melhor para os nossos clientes, porque a gente sabe que é isso que vai dar mais resultado tanto para eles quanto para a gente no longo prazo, uma relação ali de completa transparência. Se você quer conhecer esse tipo de trabalho, onde você realmente pode dormir tranquilo, sabendo que tudo que está sendo feito é só o que é melhor para você, não para ganhar nenhuma comissão e muito menos colocando seu dinheiro em riscos desnecessários, converse com um dos especialistas aqui da Rio Claro Investimentos. A gente vai deixar aqui embaixo um link que você consegue marcar uma consulta sem custo nenhum. É 1 hora que a gente vai conversar, vai olhar a sua carteira atual, ver se tem algum risco como esses aqui, para garantir que você está sempre tomando as melhores decisões na sua vida financeira e pode ficar tranquilo aí com o seu dinheiro para não acontecer como de forma tão triste aconteceu com essas pessoas, que a maioria delas, se a gente entrar ali no Reclame Aqui, e provavelmente tem várias que estão reclamando por outras plataformas, estão ali a maioria falando que de fato elas foram mal instruídas, que elas não tinham conhecimento sobre aquilo que estavam fazendo e compraram esses títulos pensando que teriam o seu capital não só protegido, né? Ou seja, aconteça o que acontecer, eles não iam ganhar menos do que investiram, mas acabaram tendo uma coisa pior ainda, né? Pagaram caro para ter uma proteção que era até pior do que se eles tivessem investido diretamente no ativo.